Na vida espiritual é assim, não há meio termo. Ou se anda ou se regride. Você já parou um pouquinho para pensar sobre isso? Vamos falar justamente sobre esse assunto na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, vamos com a Palavra de Deus, mergulhados nessa experiência de ver o quanto Deus vai nos falando, nos comunicando. Quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado esse conteúdo, que tem deixado seus comentários, o like, para que todo este conteúdo chegue ainda a mais pessoas. Quero pegar a carta que está na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 9 a 11. Diz assim: Irmãos, não é preciso escrever-vos a respeito do amor fraterno, pois já aprendestes de Deus mesmo a amar-vos uns aos outros. É o que já estáis fazendo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Só podemos exortar-vos, irmãos, a progredir de sempre mais. Procurai viver com tranquilidade, dedicando-vos aos vossos afazeres e trabalhando com as próprias mãos, como recomendamos. Olha só que interessante. São Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós já estamos percebendo que vocês aprenderam sobre o amor, mas nós queremos exortá-los ao quê? A progredir ainda mais. Meus caros, porque o que acontece? Muitas vezes nós achamos que já chegamos a algum lugar. Que eu já rezo o rosário, já faço a minha adoração, já medito, já faço tudo isso. Então, eu sou um cristão que não tem mais pecados graves, recaio somente nos pecados veniais, e vocês sabem, né, como viver sem eles, é impossível não pecar, então eu peco, mas eu peco nos pecados leves. Triste mentalidade que pensa assim. Porque a mentalidade que nos conduz a Deus e a santidade diz assim: nossa, ainda fiz tão pouco, ainda estou amando tão pouco, rezando tão pouco, e eu preciso mais. É como que Deus impelisse dentro de nós uma sede para buscá-lo ainda mais, para cavar ainda mais o poço, para ter consciência que sim, nós avançamos em alguns aspectos, mas quanto ainda me falta, o quanto ainda tenho que desejar. Só que vai o mal e coloca como que um pano sobre o coração, ele vai ficando, vamos dizer assim, acomodado. Mas vocês acham que a coisa é assim? Claro, lógico que não. O que acontece? A alma, ela vai vendo um esforço para conseguir melhorar no orgulho, na preguiça, daqui a pouco ela percebe que não tem conseguido, que muitas vezes cai, e aí começa a entrar um desânimo, pequenininho assim. Sabe aquele desânimo pequenininho? Pequenininho. Vai entrando aquelas coisas pequenininhas e fala assim, já tentei, já fiz, já caí tantas vezes. Eu acho que isso não é para mim. Eu acho que eu consigo viver, né, a santidade daquilo que é necessário para a salvação, para não ir para o inferno. E vou me acomodando, vai entrando num certo espírito de tibieza, ou seja, aonde eu vou me conformando à vivência dos pecados. Dos pecados não graves, pecados leves, vou me acomodando. Sempre isso foi assim, nasci assim, vamos dizer assim, tenho vivido assim, vou morrer assim. Não é isso. Ainda vós não lutastes até o sangue contra o pecado. Ou seja, eu preciso fazer mais. Eu não posso me acomodar. Eu não posso pensar no amor e pronto, está bom. E aí eu dou um pequeno exemplo. Imagine que você levante pelas manhãs sempre um pouco mais estressado e muitas vezes com cara feia. As pessoas já estão reclamando que você justamente faz essa cara feia, mal-humorado, teu esposo, teus amigos, alguém que talvez aí do seu convívio mais próximo tem reclamado da sua atitude. Então você começa a perceber que tem que melhorar. E aí você para de fazer a cara feia, mas dentro
aquele furacão está dentro de você. Então, você percebe que precisa crescer na santidade, crescer nas escolhas. Deixou a cara feia, mas agora precisa justamente deixar que pacifique esse furacão que tem aqui de julgamento, de impaciência, e vai deixando que Deus possa fazer as coisas no seu devido tempo. E daqui a pouco você encontra essa pacificação. Mas depois você percebe que ainda não deu o sorriso, que você não sorriu, que você não fez justamente o contrário daquilo que é o teu espinho na carne, como diz justamente Santo Inácio. Santo Inácio vai falar assim: se o mal te tenta de uma direção, ou seja, ficar com a cara abatida, triste, com a cara feia, você deve agir justamente com força em sentido contrário, ou seja, eu começo a sorrir. Tenho vontade de ficar com a cara feia, fechar a cara, então eu me abro, eu sorrio. Então, age de forma contrária. Isso começa a se tornar santidade. Mas aí eu percebo que eu posso crescer mais e que eu posso, além de fazer uma cara melhor, de estar ali sorrindo, eu posso até mesmo brincar. E quando eu começo a brincar, começo a encontrar uma leveza, mesmo diante daquela minha debilidade, começo a brincar, olha, tô aqui sorrindo para você, mas tu sabe que, olha, se eu pudesse te pegar pelo pescoço, mas nós estamos aqui para se amar, vai fazendo aquele brincadeira, justamente tirando o peso, né? Tirando aquele ar pesado da manhã, vai brincando. Ah, mas ainda pode mais, um pouquinho mais. É lógico que pode, porque não há gesto de amor que não possa ser melhorado. Mas triste de nós quando achamos que já amamos o suficiente o pai, a mãe, os irmãos, o esposo, a esposa, os filhos. Triste de nós quando achamos que já é suficiente o que nós fazemos no nosso trabalho. Precisamos ir além. E a vida espiritual, ela vai te dando este caminho. Porque à medida que você vai se aproximando mais de Deus, mais Ele vai te ensinando a amar. Quanto mais distância de Deus, menos capacidade de amar. Então pense um pouquinho sobre isso, porque o amor com que você está amando hoje pode, sem dúvida, melhorar. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.